Que a graça e a paz de Deus seja com todos meus amados irmãos e ouvintes. Quero nesse momento, meus irmãos, falar a respeito da ressurreição. Porque é um fato que está na palavra de Deus. E eu percebo que isso tem causado muitas divisões de ideias, de pensamentos e até mesmo de sentimento entre os irmãos. Mas eu quero aqui deixar claro para os irmãos que saber ou não a respeito da ressurreição, no sentido de que Jesus já veio nos anos 70, ou virá, tribulação, se vamos passar pela tribulação ou não, isso não é um fator soteriológico, ou seja, determinante para a salvação de ninguém. Porque a salvação não é pelo fazer e nem pelo saber. A salvação é pela graça. A palavra de Deus diz: pela graça sois salvos, isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Logo, se eu afirmar que Jesus já veio nos anos 70 e outra pessoa afirmar que ele não veio, não quer dizer que eu sou um herege ou ele é um herege, que ele vai para o inferno ou que eu vou para o inferno. Por quê? Porque o saber não me qualifica como melhor do que ninguém. Porque se fosse por merecimento ou por conhecimento a salvação, logo seria por obras, não seria mais pela graça de Deus. Então eu quero aqui deixar claro para os irmãos que eu amo a todos os meus irmãos pela fé. Considero-os como meus irmãos em Cristo. Embora exista alguma divergência em determinados pontos, o que nos qualifica para os céus é única e exclusivamente a fé pela graça de Deus. Então eu quero dar aqui o meu parecer, o porquê de eu entender que Cristo não veio nos anos 70 da maneira que as pessoas dizem que ele já veio. Por quê? Nos anos 70 existia realmente uma profecia que o templo seria derrubado. Daniel havia dito isso. Daniel disse que 70 semanas estava determinada sobre o povo de Israel e que o ungido seria cortado, haveria tribulações, um assolador invadiria a cidade, destruiria a cidade, e aquilo estava próximo de acontecer. Jesus, quando veio, Jesus veio dizendo isso, que seria uma tribulação grande. Jesus disse: quem estiver no campo, não volte para a cidade. Quando virem a cidade sitiada, não entre na cidade, porque vai ser um dia de angústia e dia de ira para este povo. Por quê? Porque Jesus já vinha dizendo que aqueles homens, aquela nação, era aquele povo
Era o povo que matava os seus profetas. Uma vez Jesus disse assim: Jerusalém, Jerusalém, tu que mata os meus profetas, quantas vezes eu queria juntar vocês como a galinha juntas seus pintinhos. Então aquela ira estava prometida para aquele povo. Alguns dizem que Jesus veio naquela época, nos anos 70, e ressuscitou e levou os seus. E que agora, quando nós, na época de hoje, morrer, nós iremos direto para os céus. Porque a ressurreição já aconteceu, já foi consumada nos anos 70. Sendo que tem um grande problema com essa interpretação. Por quê? Porque se isso fosse verdade, imagina, Jesus disse que Ele estaria conosco para sempre. Para sempre. Imagina a ressurreição nos anos 70. As pessoas ressuscitaram, foram transformadas, o Espírito Santo conduziu, porque o Espírito Santo, que é o penhor da herança, é o Espírito Santo, subiu também com eles. Como que o Espírito Santo ia transformar as vidas que ficaram? Se os eleitos, os escolhidos, as pessoas comissionadas para propagar o Evangelho da graça, subiu todo mundo, o Espírito Santo foi junto, não ficou ninguém aqui. Como que o Evangelho seria propagado sem a presença do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, ele iria com a igreja. Diz a palavra de Deus que no dia de Pentecoste, a igreja foi selada com o Espírito Santo de quê? Da promessa. Da promessa. Em Mateus, capítulo 16, versículo 27 e 28, diz assim: Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus santos anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Aí Jesus acrescenta: Em verdade vos digo, alguns do que aqui estão, de modo nenhum provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Alguns pegam essa fala de Jesus e diz que realmente Jesus veio nos anos 70, porque se Jesus não tivesse vindo nos anos 70, esses homens ainda estariam vivos. Porque Jesus está dizendo que, em verdade vos digo, que alguns do que ali estavam com ele, ou seja, alguns daqueles discípulos, daqueles apóstolos que estavam com ele, não morreria sem ver o Filho do Homem no seu reino. E se Jesus não veio, então esses homens deveriam estar vivos. Só que no versículo seguinte, que é Mateus capítulo 17, primeiro, está escrito assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Aconteceu o que Jesus falou que iria acontecer. Alguns deles viriam. Ele está falando com quem? Com alguns daqueles apóstolos dele.
aconteceu realmente o que ele disse, porque logo em seguida ele falar aquelas coisas, ele subiu ao monte levando a Pedro, Tiago e João e se transfigurou, ou seja, se apresentou na forma glorificada para eles. Essa forma glorificada foi justamente a forma dele no reino. E ele disse que viriam. E nós sabemos que nenhum daqueles apóstolos viveram até os anos 70, morreram antes. Mas viram Jesus glorificado. Tanto era o Cristo glorificado que em Atos capítulo 9, versículo 3, 4 e 5, quando fala a respeito da conversão de Paulo, está escrito assim: mas seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Esse Cristo que Paulo viu foi o mesmo Cristo glorificado que aqueles 3 apóstolos viram ali no monte. Viram ele em glória. Paulo também viu ele em glória. E agora entra outra questão. Dizem que o Jesus de Nazaré é diferente do Jesus glorificado, que nós devemos dar ouvido ao Jesus glorificado, porque é o Jesus depois da cruz. E que o Jesus de Nazaré é o Jesus específico por judeus. Essa declaração também não está em conformidade. Por quê? Porque quando Paulo viu aquela luz e o Cristo glorificado se apresentou para Paulo, Paulo o perguntou: quem és, Senhor? Jesus glorificado falou para Paulo: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Vale lembrar que o mesmo Jesus dos apóstolos é também o mesmo Jesus que estava falando com Paulo. Por quê? Paulo estava perseguindo a igreja de Cristo. Quem persegue a igreja de Cristo, quem persegue o povo de Deus, persegue a Cristo. Os apóstolos, eles acreditavam em Jesus de Nazaré, mas como Filho de Deus. O Jesus já glorificado, ressuscitado, se apresentou a Paulo e disse que Paulo estava perseguindo a ele. Se Paulo estava perseguindo ao Jesus ressuscitado, logo o Jesus dos apóstolos também é o Jesus ressuscitado. Não existe separação entre um Jesus e o outro. Não tem como separar, até porque o Jesus de Nazaré, o profeta já havia dito que ele seria, quando viesse, Deus conosco. Deus conosco. Então, o Cristo ressuscitado também era o mesmo Jesus de Nazaré, sendo que o Jesus de Nazaré
como Filho do Homem, veio para os seus, mas diz a palavra que ele também falaria aos gentios. Muitas coisas ele disse para os judeus, mas muita coisa ele disse para nós. Não podemos isolar um do outro, porque ele é o mesmo tratando com pessoas diferentes. Não podemos desprezar as palavras de Jesus de maneira alguma. No livro de João, capítulo 5, versículo 25, diz assim: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Olha só, Jesus está falando que vem a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E era Jesus de Nazaré falando. Mas ele disse: ouvirão a voz do Filho de Deus e viverão. João, capítulo 5, 28 e 29 diz assim: não vos admireis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Jesus está falando, primeiramente, Jesus disse que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Ele não está falando que está no sepulcro, ele está falando que os mortos ouvirão. Ou seja, podemos crer aqui que existe duas formas de mortos. Existe o morto na carne e no espírito, aquele que já foi sepultado, sem Cristo. E existe aquele morto no espírito, mas vivo na carne. Era o que estava acontecendo ali quando Jesus falou isso. Porque Jesus estava falando para pessoas mortas espiritualmente, embora viva na carne. E Jesus estava falando que vem a hora, e agora é, por quê? Porque ele estava ali, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Estava falando para aquelas pessoas que estavam mortas espiritualmente, mas estavam ali, vivas em carne, ouvindo ele falar, escutando as suas palavras. E no versículo 28, Jesus fala outra pérola: não vos admirei disto, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Agora Jesus está falando dos que estão no sepulcro, todas as pessoas que morreram. Ele está falando todas as pessoas, ele não está falando algumas pessoas até 70, não. Jesus está falando todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Ouvirão a voz de quem? Do Filho de Deus, porque aqui está se retratando a respeito do Filho de Deus. E diz mais, no 29, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. O juízo existe para a ressurreição também.
Existiu o juízo de Deus nos anos 70 para Jerusalém, que havia sido profetizado, já estava sendo prometido esse juízo para eles, que era o fim daquela era da lei, com a derrubada do templo. Mas Jesus aqui ele está falando de um juízo para quem já estava morto, que ia prestar conta depois de ter morrido, ia ressuscitar para prestar conta. Paulo ele diz assim, que ao homem está determinado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Paulo também estava se referindo ao juízo eterno, o juízo final, quando todos irão ressuscitar, que Jesus está falando aqui. Ressuscitarão uns para a vergonha eterna, mas outro para a glória eterna. Isso que Jesus está falando. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 ao 53, Paulo diz assim: Eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Uma observação. Paulo diz, eis aqui vos digo um mistério. Paulo está dizendo a respeito de um mistério. Paulo não está dizendo a respeito dos anos 70. Paulo está falando de um mistério. O mistério é aquilo que ninguém sabe. A condenação de Jerusalém, a destruição de Jerusalém, que ia acontecer, que era a ira de Deus, que já estava prometida já, os profetas já haviam dito a respeito, profetizado a respeito, Daniel e outros, aquilo ali todos sabiam. Todos sabiam. Não sabia o dia, mas sabia que ia existir. Mas aqui Paulo está falando, eis vos digo um mistério. E detalhe, Paulo está falando para igreja. Para igreja. Vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo, ele está se incluindo porque até o momento ele está vivo, mas a nossa vida pertence a Deus e nós não sabemos o dia de amanhã. Ele não poderia afirmar, amanhã eu estarei vivo. Ele não estava dizendo que ele está vivo, ele estava se incluindo como igreja, como alguém que estava aguardando, e não afirmando que ele estaria vivo. Tanto é que ele morreu antes de acontecer o juízo. Isso aqui ele não está falando do juízo para Jerusalém, ele está falando do juízo eterno. Isso que ele está falando, da ressurreição para prestar conta com Deus. Isso que ele está falando. E ele diz, no momento, no abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Está vendo? Ele está falando dos mortos que se ressuscitarão incorruptíveis. Ele está falando da igreja. Quem é que vai levantar, ressuscitar incorruptível? A igreja. Aqui é a igreja que vai levantar incorruptível. Ali diz mais, porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Outro detalhe aqui, Paulo está falando que é necessário, ou seja, é necessidade, é necessário que aconteça isso. O quê? A incorruptibilidade. Isso. E a imortalidade. É necessário que
que aconteça o que? A ressurreição de quem está morto em Cristo, ou melhor, de quem dorme em Cristo, que vai se levantar num corpo celestial, e quem está vivo em Cristo, ainda em carne nessa terra, ser transformado. Paulo está dizendo que é necessário que isso aconteça. Então, não tem como Jesus ter vindo nos anos 70 se isso não aconteceu, se nós que se declaramos povo de Deus ainda estamos nessa terra. Imagina, ele buscou a metade, outra metade ficou. Não. E Paulo diz que isso é necessário que isso aconteça. Aqui Paulo está falando para a igreja. Não está falando do ano 70, não. Paulo está falando do mistério para a igreja. E ele diz que é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Aqui não tem nada a ver com ira de Israel, a ira para Judá, a ira para Jerusalém, que aconteceu nos anos 70. Aqui o assunto é outro. O assunto aqui é a eternidade. O assunto aqui é a redenção da igreja. E Paulo acrescenta no versículo 54 até o 56, Paulo diz assim: mas quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Isso tem que a morte vai ser tragada aí. Aí que a morte foi tragada. E vai ser uma vergonha para a morte. Porque Paulo diz em algumas palavras que o corpo, a nossa carne, é o corpo da morte. Então, a morte, alguns dormiram em Cristo, mas os vivos, a morte vai ser consumida sem morrer. Imagina só, a vergonha para a morte. Então, aí ele diz, tragada foi a morte na vitória. Aí diz, aí será dito para a morte assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Cadê? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele acrescenta: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Meus amados, nós estamos aguardando, sim, o momento de que o nosso corpo será transformado quando Cristo irá nos arrebatar dessa terra. Esse momento glorioso, meus amados, esse momento glorioso citado por Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, isso tem que acontecer. Meus irmãos, o sacrifício de Cristo abrangiu toda a humanidade. Não foi um grupo de pessoas, nem uma nação só. Abrangiu toda a humanidade. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 21 em diante. Diz assim: porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição. A morte veio para todos. A morte veio para todos. Porque quando se trata de Adão, se trata do princípio
da humanidade. E está dizendo que, assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição. A morte veio para todos, através de Adão. E a ressurreição veio para todos, por meio de Cristo. Isso que ele está falando. Então a ressurreição é para a humanidade toda, porque o pecado foi para a humanidade toda. E a ressurreição é para a humanidade toda. E Cristo, lá no começo, o que ele diz? Ele diz que todos ressuscitarão. Está em acordo com o que Paulo está falando, que a ressurreição também veio aqui para todos através de Cristo, assim como a morte veio também a todos através de Adão. Então essa ressurreição não pode ter sido somente para Judá, ou seja, Israel, na queda do templo, que houve aquele juízo ali para Jerusalém ali. Não pode. Porque o sacrifício de Cristo abrangiu toda a humanidade. Paulo diz, assim como por um homem veio o pecado. Um homem veio o pecado para quem? Para Israel? Não. Veio o pecado para a humanidade toda. Aí ele diz, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Por quem veio a ressurreição dos mortos? Por Cristo. Para quem? Para uma parte? Não. Para todos também. Todos em Adão, todos em Cristo. Veio a ressurreição. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Olha só, todos serão vivificados. Não está falando alguns, todo, é a humanidade, meus queridos. Está se referindo à humanidade. E diz mais, cada um, porém, na sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Quem é de Cristo? Eu sou de Cristo. Provavelmente você que está me ouvindo também é de Cristo. E nós estamos aqui. Então não aconteceu ainda, meus amados. Aí diz assim, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo domínio, toda autoridade e todo poder, pois é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ele está reinando ainda. Por isso que Paulo mesmo fala algumas vezes que nós já estamos no reino de Deus. Ele está reinando já. Porque o ministério do Espírito, e Espírito está reinando, já estamos no reino de Deus. Mas naquele dia da ressurreição, nós iremos herdar o reino. Herdar o reino na ressurreição. Aí diz mais, ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois se lê, todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, mas quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se assetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Quando tudo isso acontecer, que nós ressuscitarmos, se apresentar perante Cristo, Jesus nos levar, ele vai apresentar esse reino ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Fechou. Desse jeito. É dessa maneira que eu entendo. É dessa maneira. Estamos sim aguardando o retorno daquilo que é corruptível se revestir
da incorruptibilidade e daquilo que é mortal se revestir da imortalidade, porque quando isto acontecer, poderemos dizer: tragada foi a morte na vitória. E aí, ó morte, aonde está a sua vitória? Que Deus ilumine as nossas mentes mais e mais, para que a cada dia possamos prosseguir em conhecer a Deus, conhecer os seus mistérios, conhecer a sua palavra, porque é a sua palavra que nos santifica. Fique com Deus, fique na paz e na graça do nosso Deus. Amém.